Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um questionamento que envolve desistência voluntária e arrependimento eficaz. Não pretendo muito tratar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu quero tratar da desistência momentânea. A desistência momentânea é capaz de configurar uma desistência voluntária? Esse é o questionamento que eu trago para você aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e quero ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. A desistência momentânea é capaz de configurar ou não a desistência voluntária? O que é a desistência voluntária? A desistência voluntária ou tentativa abandonada é um instituto que está previsto no artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal prevê dois institutos diversos: desistência voluntária e arrependimento eficaz. E tem a seguinte previsão no artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então, para a gente entender a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, e para avançarmos no questionamento relacionado à desistência momentânea, a gente precisa entender o iter criminis. O iter criminis são aquelas fases pelas quais passa o delito. E nós temos 4 fases no iter criminis. Nós temos a cogitação, em que o agente imagina a prática do crime. Nós temos os atos preparatórios, em que o agente começa a se preparar para a prática do crime. Por exemplo, compra o revólver, compra o veneno que vai ser ministrado na vítima, compra o projétil, escolhe o lugar que, por exemplo, vai servir de cativeiro. Isso tudo são atos preparatórios. Depois há o início da execução do crime e a consumação do crime. E há autores que ainda falam do exaurimento do crime. Então, o iter criminis é isso. Ó. Iter criminis. Cogitação, atos preparatórios, execução, consumação, e há ainda quem fala em exaurimento do crime. Exaurimento do crime é quando o crime já está consumado e você ainda assim agride o bem jurídico. Então, por exemplo, você matou a vítima cai morta aos seus pés e você chuta o cadáver, né? Isso é o exaurimento do crime. A diferença, a grande dificuldade nossa é diferenciar atos preparatórios de início da execução do crime. Né? E aí a gente tem algumas teorias que procuram diferenciar o que é ato preparatório e quando que há início da execução do crime. O que é a desistência voluntária? Na desistência voluntária, o agente já iniciou a execução do crime. Então, por exemplo, A dá um tiro em B, objetivando matar B. Ele iniciou a execução do crime. Então, vejam que A, quando ele atira em B, com dolo de matar, ele já está praticando o crime de homicídio. E esse crime de homicídio ou pode ser tentado ou pode ser consumado. Mas vejam que se ele deu o primeiro tiro objetivando matar B, ele já está praticando o crime de homicídio. A desistência voluntária, ela cria uma ponte de ouro, que faz com que o agente que já estava no homicídio, ele atravesse essa ponte de ouro e responda somente pelos atos praticados. E aí, por exemplo, se ele causou só lesão corporal, se ele dá o primeiro tiro objetivando matar, desiste voluntariamente e atravessa a ponte de ouro, acontece um milagre. Porque ele que já estava praticando o homicídio, ele atravessa essa última oportunidade dada a ele pelo legislador, por isso ponte de ouro, e ele passa a responder pelos atos praticados. Vejam, aqui ele não vai responder por homicídio tentado. Ele vai responder pelos atos praticados, desde que os atos praticados
sejam capazes de constituir um crime. Se ele acertou o braço da vítima com esse tiro, ele que já estava no homicídio tentado, ele desiste e vai responder por lesão corporal consumada. Então é um milagre, porque ele atravessa a ponte de ouro e só responde pelos atos praticados. Agora veja que aqui, na verdade, trata-se de uma questão de política criminal. O que objetivou o legislador aqui? O legislador objetivou fomentar com que o agente criminoso, até o último momento, pudesse desistir daquela conduta criminosa. E deu um troféu a ele. Se você desiste dessa conduta criminosa, eu vou te dar um troféu. Qual o troféu? Você que já estava praticando o homicídio, você que já iria responder pelo homicídio, seja tentado ou consumado, você só vai responder pelos atos praticados. Se você acertou o braço, lesão corporal. Se há uma tentativa branca, pode ser aquele crime de pôr em perigo a vida da outra pessoa. Você não responde nem por lesão corporal. Então é um benefício extraordinário concedido ao agente criminoso até o último momento em que ele pratica o crime, objetivando o legislador fomentar a desistência do crime ou o arrependimento eficaz. Agora, a desistência, segundo o legislador, ela tem que ser voluntária. O agente criminoso ele deve desistir de forma voluntária. Não precisa ser uma desistência espontânea, que brote do próprio legislador, mas ela precisa ser voluntária. E a desistência voluntária, segundo Frank, a fórmula de Frank, é o seguinte: eu posso prosseguir com o crime, mas eu não quero mais prosseguir com o crime. Quando o legislador afirma isso para si próprio e desiste da prática do crime, aí sim há a desistência voluntária, ok? Então a desistência voluntária, ela precisa ser voluntária, mas ela não precisa ser espontânea. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que A deu o primeiro tiro em B, pegou no braço de B, B cai aos seus pés. Ele vai dar um tiro na cabeça de B. A mãe de B, desesperada, começa a chorar, a gritar, pedindo pelo amor de Deus para não matar o seu filho. E A, então, desiste de maneira voluntária, mas não de maneira espontânea, porque essa desistência não brotou da sua própria vontade. Foi fomentada com base na manifestação de vontade da mãe da vítima. Essa desistência é voluntária, não é espontânea, aproveita o agente criminoso. Ok? Então a desistência precisa ser voluntária. Posso prosseguir, mas não quero mais prosseguir. Essa é a desistência voluntária, mas ela não precisa ser espontânea. A pergunta que eu trago hoje é: e a desistência momentânea? Ela configura desistência voluntária? Vamos imaginar o seguinte: o sujeito, querendo furtar a casa de outra pessoa, entra na casa alheia e aí lá dentro ele chega à seguinte conclusão: eu vou parar por aqui e vou voltar num futuro próximo, porque eu acho que o meu furto vai ser mais bem sucedido se eu voltar no futuro próximo. Ele desiste de maneira voluntária, mas a desistência dele pela prática do crime não é definitiva, ela é momentânea. Ele apenas, por estratégia, diz: vou desistir agora, vou para casa, mas amanhã ou depois eu volto para praticar o crime. E a pergunta que se faz é: essa desistência momentânea, ela é capaz de configurar a desistência voluntária? O assunto, apesar de ser discutido na doutrina, ele tem um entendimento da doutrina majoritária no sentido de que a desistência momentânea configura a desistência voluntária. A desistência momentânea configura a desistência voluntária. Por quê? Porque o sujeito que desiste de maneira momentânea, ele está desistindo de forma voluntária. Ele podia prosseguir na prática daquele crime, mas ele não quis prosseguir. E ainda que ele tenha decidido que num futuro próximo venha praticar aquele crime, mas no momento em que ele desiste, há desistência voluntária segundo a doutrina majoritária. Vejam que aqui essa pergunta é muito interessante e ela é profunda, porque o agente não mudou o seu propósito criminoso. Por isso que muitas vezes
nos leva à confusão. Porque na desistência voluntária, o ideal é que a gente mude de propósito criminoso. Ele que tinha vontade de praticar o crime, ele muda de propósito. E na desistência momentânea, não há essa mudança de propósito de maneira definitiva, mas há a mudança de propósito de forma momentânea. Naquele momento, ele mudou o propósito. Naquele momento, ele resolveu desistir do crime e foi embora para casa, ainda que ele tenha, de maneira definida, decidido que vai voltar depois para furtar aquela casa. Mas ele mudou de propósito. E essa mudança de propósito, para a configuração da desistência voluntária, não precisa ser uma mudança definitiva. Pode ser uma mudança momentânea. Então, em conclusão, a desistência momentânea, segundo doutrina majoritária, configura sim a desistência voluntária. Há a mudança de propósito, embora não definitiva, mas há uma mudança momentânea de propósito criminoso, de forma que aproveita ao agente e o agente vai se valer sim da figura da desistência voluntária. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz.